Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal do Radialista Amaury, para comentar do jogo pífio, mais um jogo horroroso do Vasco da Gama ontem, frente à Ponte Preta, lá em Campinas. Mas alguém pode chegar e dizer assim, mas foi lá na casa do adversário, temos que levar isso em consideração. Não posso levar isso em consideração, uma vez que a maioria de alguns torcedores dizem que o Vasco é superior. Hoje nós somos ricos, hoje nós somos o Vasco da grana. Aí alguns podem também falar o seguinte, mas o Vasco acabou de se transformar em SAF, Amaury, e você já está querendo cobrar? Mas é o que eles falavam, que assim que o Vasco, que a 777 só estava esperando a AGE acontecer, para que os 120 milhões aí, a grana toda, entrasse na conta do Vasco e o Vasco pudesse contratar para dar continuidade à Série B, para voltar para a Série A e montar um grande time aí no Campeonato Carioca, que o senhor Joss Wander prometeu uma folha salarial equiparada à do Flamengo. Não foi isso? O discurso dos jornalistas que são a favor dessa gestão, que provou a sua incompetência, diziam de jogadores sensacionais, de técnicos tipo Pep Guardiola, Odair Helma, entre outros que foram falados aqui na mídia, aqui no YouTube, e que agora o discurso já mudou. O discurso já é outro. Precisamos ter paciência, precisamos ter calma, que as coisas não acontecem de uma hora para outra, da noite para o dia, mas o discurso antes era outro. Era que precisava acontecer a GE para que os milhões da 777 Partners entrassem no Vasco e já viessem contratações, porque a 777 Partners já estava mapeando o mercado, já tinha técnico em vista, né? Sampaoli e tudo mais, prometeram mundos e fundos, enganaram o torcedor. E isso nós não admitimos. E agora que foi passada a AGE no último domingo, o discurso já no dia seguinte já é outro. Outra coisa, a 777 Partners já no dia seguinte anuncia Luiz Melo, flamenguista, como novo CEO da empresa. Algo que, segundo informações nos bastidores, já está causando conflito entre a gestão atual, que vai permanecer na SAF, né? Aquela história de que nós ficaremos livres dos políticos, isso é tudo balela, porque eles permanecerão lá, inclusive com cadeiras na SAF. O senhor Jorge Salgado, o senhor Carlos Osório, Adriano Mendes, Duque Estrada e agora, nomeado pela 777, o CEO Luiz Melo. O que você tem a dizer disso? Era isso que você esperava, hein? E aí nós apreciamos ontem uma partida em que o Vasco jogou nada. Uma partida pífia, uma partida medíocre, horrorosa. Raniel já era para ter saído do time há muito tempo. Horroroso. Edmar, há quantas andas, há quanto tempo nós vimos aqui falando que esses laterais não jogavam nada. E esses rapazes que foram comprados ontem, entrou o tal do Matheus aí, não sei o restante do nome dele, que não jogou nada. Nem faço questão de saber. Não jogou nada. Nada contra o rapaz. Mas essas foram as contratações com o aval da 777 Partners, empresa essa muito aclamada por grande parte da torcida e por alguns jornalistas. E hoje me deparo com um youtuber famoso aí com mais de 400 mil inscritos, dizendo que a culpa da 777 não investir dinheiro era a culpa da oposição. A culpa da oposição que entrou com liminares, é claro que tem que entrar. Uma sujeirada dessa que está acontecendo. Essa AGE com grandes irregularidades plausíveis. Tem que entrar para contestar. Eles têm que mostrar, eles têm que falar a verdade. Essa gestão sempre foi uma gestão mentirosa. E até mesmo o camarada culpou Levenciano, que nem entrou no Vasco. Nem entrou no Vasco. Então, vamos agora colocar a culpa nessa gestão. Vocês têm que colocar a culpa nessa gestão, que prometeu mundos e fundos para vocês
E até agora o discurso é completamente outro. Né? Teve aí um otimismo, uma euforia com a SAF, mais um reforço a caminho. O único reforço para esse ano, Gustavo Maia. Quem é o Gustavo Maia? Era esse jogador de Pará Aeroporto que você estava esperando, que foi prometido antes da AGE, que assim que a AGE passasse, a grana ia entrar e os jogadores de peso que viriam para compor o elenco do Vasco, para o Vasco subir para a Série A, estariam aí no Vasco? Era isso? Então aí o Gustavo Maia é o último reforço do ano e o Josh Wander pede paciência. Mas, segundo alguns aí, né? Não, nós já esperamos, passamos há 20 anos esperando e vamos esperar muito mais, meus amigos. Investimento de peso no futebol só em 2027. Só em 2027. Investimento de peso. Segundo a última apresentação, tá, da empresa, da Matix, que representa a 777 no Brasil, fez no Conselho Deliberativo. Isso não é papo da gente aqui não, tá? O Vasco enfrentou ontem a Ponte Preta, um jogo horroroso, tá? Com um cenário bastante adverso, torcedores brigando na arquibancada. Isso aí não foi justificativa para que o Vasco jogasse mal, porque o Vasco já vinha mal desde o início da partida, tá? Perdeu fora de casa, a distância entre Londrina e Vasco já está diminuindo. O Vasco, que era o vice-líder, caiu para terceiro, já está em quarto, e se continuar com esse joguinho, vai sair do G4. E se continuar aí com esse tipo de jogo, continuo falando, não vai subir. Não vai subir. Tem que melhorar aí muito. Tem que contratar um técnico. O Emílio Faro é um bom camarada, o Emílio Faro domina o vestiário, mas deixou claro que ele não quer essa responsabilidade para ele. Ele quer continuar como interino, tá? Os sinais dados no jogo contra a Ponte Preta preocupam. Apesar do otimismo pós-venda da SAF, preocupa também, porque se você for fazer uma vistoria, uma olhada nos times que a 777 gerencia, todos eles são times aí que estão na segunda divisão. Qual é o histórico futebolístico que tem a 777 Partners? Tudo bem. Quiseram a venda, foi vendido. E aí? Onde estão os 120 milhões que iam entrar? Cadê a grana? Cadê o Vasco rico? Cadê o Vasco da grana? Não vai ter contratações para esse ano. E provavelmente nem de técnico, tá? Diz mais aqui a reportagem. Preocupam porque, a despeito dos investimentos previstos, não para hoje, nem para amanhã, nem para esse ano ainda, e talvez nem para o ano que vem, tá? Previstos e garantidos pela operação autorizada no último domingo, o elenco do Vasco, até o final desta temporada, será o atual. Ou seja, não virão jogadores nenhum. E o que alguns jornalistas estavam prometendo é que assim que a GE passasse, viriam grandes jogadores para o elenco do Vasco. Mentira! Mentira, engodo. A janela de transferências fecha em 5 dias. E se tem grana, isso aí você consegue resolver com um contato para trazer jogadores para o Vasco da Gama. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. E é extremamente improvável que algum jogador, além do já atacante Gustavo Maia, já encaminhado, chegue a São Januário. Então enganaram você, torcedor. Enganaram você. Eu não fui enganado, porque desde o início eu sabia que isso ia ser dessa forma. Segundo informação, o cenário financeiro melhorou. Aonde que melhorou o cenário financeiro? Aonde que o cenário financeiro melhorou? Se não tem nenhuma injeção de dinheiro no Vasco, se até o final do ano não vão contratar ninguém. Então tirem as suas próprias conclusões. Um jogo muito ruim. A jogada do primeiro jogo, do gol aí, de um dos gols da Ponte Preta, estava lá o Edmar parado na grande área, que até o Quinteiro olha para trás e levanta os braços. Como quem diz assim, pô cara, você não viu o cara cabecear na tua frente aí? Você não fez nada? Então, pífio, horroroso, tá? Essa é a informação de hoje aqui, nesse momento, passando aqui para dizer isso. Que o jogo de ontem foi horroroso. A próxima partida será contra a Tombense em São Januário
e o Vasco não pode nem sequer pensar em empate. Nem sequer pensar em empate. Tem que ganhar a partida, senão as coisas começam a ficar cada vez pior. Olha, depois da partida do Vasco ontem, a tabela do Brasileirão atualizada ficou assim. O Cruzeiro com 52 pontos, disparado na liderança. O Grêmio vem em segundo com 43, o Bahia com 40, o Vasco com 39 com a derrota de ontem e o Londrina tá vindo aí, ó. Tá vindo aí, tá em quinto lugar com 33 pontos. O Vasco que não se cuide não. Londrina pode alcançá-lo e até ultrapassá-lo. Eu vou deixar você aí com os melhores momentos do jogo de ontem, tá? Assista e comente aí o que você achou da partida de ontem. Mas eu quero que você comente mesmo, interaja conosco e fale de todo esse imbróglio de venda político do Vasco, que agora a culpa está sendo da oposição. A culpa não é do Jorge Salgado, nem dessa gestão incompetente. Porque essa gestão, desde o início, foram feitos vários discursos pré-candidatura, lá em 2020, mostrando projetos astronômicos de grana, que o Vasco vai ser outro, e os caras assumiram na sacanagem e não fizeram absolutamente nada. O único projeto era o que vocês viram acontecer no domingo passado. Vender o Vasco da forma que foi vendida o futebol do Vasco, na maior picaretagem, na maior sacanagem de engodo com a torcida. Grande abraço, saudações vascaínas. Cruzamento na área e a zaga do Vasco parada vendo o camarada aí, ó, da Ponte Preta somente escorar para dentro. Esse é o lance do terceiro gol. Olha a arrancada da Ponte Preta, olha que avenida tem aí e agora olha a falha do Anderson Conceição. Ai, 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 falha do Anderson Conceição, terceiro gol da Ponte Preta.